Qual a importância de passar novamente pela infância, né? A gente não poderia só desencarna, vai para o plano espiritual, aí já reencarna com uma consciência mais plena. Por que é necessário? Qual o benefício para o espírito de passar por esse processo todo, né? Da reencarnação. Da reencarnação, desde o bebezinho, a infância. A natureza, ela não dá saltos. Nós observamos que a natureza, ela tem um tempo determinado para todas as coisas. Então, é comum que nós também não possamos dar saltos na nossa evolução. Quando nós reencarnamos com as bênçãos do esquecimento, é justamente para que nós possamos colocar o nosso espírito à prova de tudo aquilo que nós haveremos de passar. Se tivéssemos o caminho pronto, ficaria muito mais fácil e o espírito não se desenvolveria, ele se estacionaria, ficaria estacionado durante aquele período, porque ele já saberia os reveses que ele haveria de enfrentar e ele já teria a solução. Isso não iria ajudá-lo a crescer, a desenvolver, e então a sua evolução estaria estagnada. Então é importante que ele tenha essa bênção do esquecimento sob sua condição do ser, para que ele possa ir retomando a sua caminhada. Entre quedas e caminhadas, ele possa evoluir. Esse é o objetivo, essa é a lei. Então, renascer, desencarnar, renascer, assim é a lei, né? Ele vai... tá até na lápide de Allan Kardec, né? Allan Kardec. Então, o espírito, ele vai continuar a sua evolução em várias reencarnações. Para que a gente não fuja ao tema, mas aí eu venho em Emmanuel sobre a condição, né, da reencarnação, e nós temos ali o livro roteiro para que o espírito possa, né, na sua preparação, e esse é muito interessante porque esse é um livro editado no plano espiritual antes de ser editado na Terra. Então Emmanuel já havia editado esse livro, se assim podemos falar, para os espíritos, que eles se preparassem através de uma maneira simplificada, mas não simplista, se preparar para a sua chegada na Terra. Então, que ele tivesse aquilo guardado no seu subconsciente espiritual e ele fosse, perante as provas, conseguindo ultrapassar etapas. Interessante. Então, é assim, o livro roteiro é textos que o Emmanuel deixou preparado para aqueles espíritos que estavam reencarnando, se preparando para reencarnar. Exatamente. Aí eles estudavam, liam lá e para fixar no seu íntimo a prova, os desafios e até mesmo o compromisso, né, que a gente... Exatamente. Porque a gente ouve dizer aí na literatura, nos expositores espíritas, né, que a gente firma muito compromisso no plano espiritual, mas às vezes não os cumpre, né? Às vezes, com o véu do esquecimento, a gente dá uma desviada, né? E como fazer, então, para a gente seguir o roteiro certinho, sendo que a gente também está com o véu do esquecimento, né? Como saber se a gente está no caminho certo? Nós temos as intuições. Quando nós somos bebê, nós agimos em muito momento por intuição. No primeiro sinal de dor, nós choramos, para que a mãe lembre que nós estamos ali. No primeiro sinal de fome, nós choramos, para dizer à mãe que estamos com fome. Nas primeiras cólicas, nós choramos, para a mãe saber que deve ser feito alguma coisa. Então nós temos a nossa questão da intuição, a nossa questão da sobrevivência. O espírito, ele é acompanhado pelos benfeitores espirituais, que ali estão a tutelá-lo. Então nós temos tudo isso guardado. E quando nós somos colocados às provas, sejam elas felizes ou não,
porque a gente só lista as provas difíceis, né, da maneira probatória, mas também há provas felizes, onde nós podemos também ultrapassar os nossos limites da regra. Então, é interessante que nós observemos, e nós temos essa questão que está guardada. Então, o esquecimento, muitas vezes a gente acredita que vamos cair em todas as vezes. Mas, pelo contrário, durante a vida nós conseguimos atingir um bom número de propostas que nós reencarnamos. É que nós temos o hábito de listar só as ruins, mas atingimos grande parte. É que nós não lembramos do nosso compromisso firmado. Basta fazer o que o Evangelho nos pede, amando ao próximo como a si mesmo. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.